Irmãos e irmãs, estamos aqui, congregados na Igreja Mãe, a Catedral Cristo Rei, para participarmos do mistério da redenção do Cristo, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Todo domingo é uma pequena Páscoa, onde nós somos inseridos na vida do Cristo e onde nós expressamos a nossa unidade como parte do corpo de Cristo. E a pergunta hoje que todos nós fazemos ao lermos a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, é esta: por que existe tantas perdas de pessoas, perdas afetivas, perdas econômicas, perda de sentido da vida. E às vezes nós não conseguimos compreender tudo isso e ficamos nos perguntando como Deus permite tudo isso. A primeira leitura é justamente isso, é a história contada a partir de uma visão existencial do servo de Deus, Jó, que passa por muitas perdas de filhos, perdas de bens, incompreensão dos amigos. E Jó chega a se questionar diante de Deus como cada um de nós o realizamos na nossa vida. Por quê? Que sentido tem tudo isso? E nós só podemos encontrar a resposta através do ministério de Jesus. Nós sabemos que toda vicissitude humana, que todos os momentos difíceis que nós passamos pela nossa vida, nós podemos ter duas atitudes: ou entrar num fechamento dentro de nós mesmos e nos perdermos, ou nos abrirmos cada vez mais para Deus e nos abrirmos para lançar a nossa profunda confiança em Deus. Por isso, Jesus rasgou os céus e se fez homem. Como Deus e homem, Ele veio dar sentido a muitas das nossas perguntas. Basta ver a leitura do Evangelho de hoje. Jesus, Ele sai da sinagoga com Tiago e João, que se tornam seus discípulos, caminham para a casa de Simão, Pedro e de André. A sogra de Simão estava de cama com uma febre, e eles comentaram com Jesus, somente comentaram com Jesus. E Jesus é aquele que se aproxima, mesmo naquilo que parece sem sentido.
Jesus é aquele que se aproxima. E ao aproximar-se diante daquela mulher enferma, não diz uma palavra, não faz nenhum gesto mágico, como muitas vezes nós queremos na nossa vida. Jesus a segura pela mão, a ajuda a levantar-se, a ficar em pé. E é isto que Jesus faz. Ele muitas vezes chega perto de nós, diante desses grandes mistérios dos quais nós não conhecemos. Ele que segura as nossas mãos, e é Ele que muitas vezes nos coloca em pé. E assim que Jesus coloca a sogra de Pedro em pé, ela começa a servi-los. Quando Jesus realiza algo em nossa vida, quando Ele faz os milagres, Ele o faz para que o dom recebido não fique guardado somente para nós mesmos, mas para que a gente coloque aquilo que Jesus realizou na nossa vida para os outros, para o serviço dos outros. Como a sogra de Pedro começou a servi-los. O evangelista Marcos, ele diz que à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus os doentes e os possuídos pelo demônio. E Marcos diz que a cidade inteira, Cafarnaum inteira, se reuniu em frente à casa. E Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças. E Jesus expulsou muitos demônios. Jesus é capaz de exercer o gesto de exorcista, banindo o mistério do mal, mas como nós encontramos no catecismo da igreja, de uma forma tão linda e tão poética, Jesus como médico, Ele que cura as enfermidades. Poderíamos nós, aqui nessa celebração hoje, nos perguntarmos: Jesus fez muitas curas, mas por que não curou a todos? Ou por que nem todos recebem a cura física de Jesus? E às vezes só conseguimos entender isso quando nós olhamos na vida do todo, a enfermidade, as perdas. Tudo isso é consequência da qual, por estarmos unidos como corpo místico de Cristo, há um mistério do mal que Jesus, Ele é capaz de vencer. Se Ele não dá a cura física como nós queremos, Ele faz a cura espiritual. Jesus cura o corpo, mas Jesus cura a alma. E é isso que nós devemos sair daqui, com essa grande certeza.
Nós poderíamos pegar esse evangelho de Marcos e dizer que Jesus gostava de estar junto do povo. Diz o evangelho que ele atendeu a cidade inteira, que todos foram a ele, que todos foram para a frente daquela casa. Jesus deve ter ou tocado ou escutado, mas ele realizou uma ação para todos que ali estavam. E no outro dia de madrugada, Jesus, após se unir à multidão, curar, expulsar os espíritos impuros, no silêncio da madrugada, ele entra num profundo momento de oração a Deus. E é isso da qual nós temos que aprender também com Ele. Em alguns momentos da nossa vida, precisamos do silêncio, o silêncio da manhã, quando ainda não começam as nossas atividades, ou o silêncio da noite, porque Jesus muitas vezes rezava à noite, a sós, entrando em sintonia com o coração do Pai, para que a gente possa orar e escutar aquilo que o Pai tem para a nossa vida. Jesus o fazia assim. E quando Jesus estava a sós, ele foi procurado pelos discípulos, Simão e seus companheiros, e quando o encontraram, disseram: todos te procuram. Interessante, todos procuram a Jesus. E aí ele diz: qual é a missão dele? Eu devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Queridos, no Evangelho, nós escutamos que Marcos, ao narrar, ele é sucinto. Mas se nós abrirmos os olhos da alma, os ouvidos da alma, nós poderemos compreender algumas coisas importantes. Quando Jesus expulsa os demônios, ele não deixava que os demônios falassem quem era ele, pois eles sabiam quem era Jesus. E poderíamos nos perguntar o porquê. Porque ainda era necessário Jesus ir formando os seus discípulos. Se isso tivesse acontecido já, logo no início do seu ministério, Jesus já terminaria logo na cruz. Por isso foi todo o Evangelho, se nós acompanharmos Marcos, e nós estamos somente no primeiro capítulo, Jesus vai dizer: não conte a ninguém, aos espíritos imundos, cala-te. Porque ele sabia que muitos poderiam naquele momento, imediatamente, por ciúmes, como nos diz os evangelhos, e por inveja, da qual ele foi levado para a cruz, por não compreenderem qual é a identidade dele, para que no alto da cruz, na dor do sofrimento, com
o seu peito rasgado, com a sua face ensanguentada, com suas mãos e os seus pés perfurados, ele pudesse mostrar ao homem que diante do mistério das perdas, da morte, das incompreensões, das tristezas, das angústias, Deus passa por tudo isso para curar-nos e dar-nos algo maravilhoso, que é a força um dia da ressurreição como Ele. Ao vermos Jesus levantando a sogra de Pedro, nós podemos ver a palavra original no grego, é o mesmo sentido de que ressuscitar, ficar em pé. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós diante dos mistérios do mal, dos mistérios da dor, dos mistérios do sofrimento, dos mistérios daquilo que nós não compreendemos. Jesus, Ele quer ser um médico, o médico que salva a alma e o médico que salva o corpo. Hoje, ao recebermos aqui, tão bonito na Igreja Mãe, na Catedral Cristo Rei, essa exposição do Sudário de Turim, e ao mesmo tempo o apostolado da Sagrada Face, nós podemos, com toda certeza, ver o quê? Um rosto sofrido, mas ver o quê? Nesse rosto sofrido, o rosto da salvação. Por isso podemos dizer: mostrai-nos, Senhor, a vossa face, e seremos salvos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa face, e seremos salvos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa face, e seremos salvos.